Muitas mães chegam para conversar comigo porque estão vivendo um lugar de dúvida. Dúvida sobre o desenvolvimento do filho. Dúvida sobre procurar ou não uma investigação, sobre o filho ter ou não um diagnóstico. E junto com essa dúvida vem uma culpa enorme. Porque essa mãe sente que o filho precisa de apoio, mas ela não consegue entender com clareza qual é esse apoio que ela precisa dar. São mães que começam a perceber alguma diferença no processo de desenvolvimento, seja no ritmo do aprendizado, na forma como aprende, na forma como brinca, na forma como interage, ou como sente e reage ao mundo, na fala, na comunicação, na autonomia, na própria capacidade de organização da rotina, na capacidade de manter a atenção e na habilidade que parecem às vezes vir com muito esforço. E mesmo com tanta informação disponível hoje, essas mães continuam perdidas para saber onde começar, para saber como começar a entender onde o filho precisa de ajuda na prática, sem saber qual caminho seguir e como assumir com segurança a posição de mãe que esse filho precisa agora. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você olha para o seu filho e percebe que tem alguma coisa acontecendo. Algo que talvez ainda não tenha um nome, algo que talvez não apareça o tempo inteiro, que não seja tão óbvio para os olhos de todo mundo, mas você sente. Você percebe algumas coisas que são mais difíceis para o seu filho do que são para as outras crianças. Você percebe que algumas habilidades não vêm com tanta naturalidade. Você percebe que em alguns contextos o seu filho acompanha, mas em outros não. Parece que alguns momentos da rotina exigem muito mais dele. E talvez alguém da família até tenha já te falado algo, ou a escola já tenha te chamado para conversar e te dizer que ele está com dificuldade para acompanhar, ou ele parece não participar tanto, ou ele se desorganiza em alguns momentos, ou ele tem dificuldade em sustentar algumas interações, ou algumas situações são desconfortáveis demais para ele. Você sai dessa conversa com mais perguntas e mais dúvidas ainda. Talvez você perceba isso em festinhas, você observa as outras crianças brincando, entrando e saindo das brincadeiras, inventando histórias, criando regras, fazendo trocas, e o seu filho parece estar um pouco à parte. Ou ele até participa, mas por pouco tempo. Ou ele participa, mas do jeito dele, que é muito diferente, muito peculiar. Você percebe que por fora ele parece até estar bem, mas depois ele chega em casa exausto, desmontado. Talvez você perceba isso na fala, na conversa, ele até sabe palavras, mas ele não consegue transformar aquilo numa troca. Ele pede coisas, mas ele não sustenta uma comunicação mais rica dentro do dia a dia. Talvez você perceba isso no corpo do seu filho, uma dificuldade de manter uma coordenação, um equilíbrio, uma resistência a certas experiências corporais. Ou então o inverso, uma busca intensa por movimento. Pode ser que você perceba isso no brincar, no jeito que seu filho brinca, que é muito repetido, sempre do mesmo jeito, com as mesmas coisas, ou com uma resistência ou uma dificuldade para brincar de jeitos diferentes. Ou ele até começa uma brincadeira, mas ele é muito rígido dentro daquela brincadeira, ele não quer compartilhar, ele não quer trocar. E talvez você perceba isso nos sentidos. Seu filho se incomoda demais com barulho, ele se incomoda demais com texturas, com roupa, com comida, com areia, com grama, com massinha. E aí tudo na sua rotina vira um grande desafio. Ou o contrário, seu filho é uma criança que busca estímulos demais o tempo inteiro, e aí ele coloca tudo na boca, ele toca em tudo, ele precisa se movimentar sem parar, ele precisa mexer em tudo. E o mais difícil é que às vezes esses sinais aparecem, mas não o tempo todo. E isso torna tudo ainda mais difícil e mais confuso para você. Porque é disso que nasce a culpa e o medo. A culpa de ver que algo precisa de apoio, mas você não sabe exatamente o que é, e o medo de buscar por alguma coisa e isso levar para um diagnóstico. Medo de você estar exagerando, medo de você estar enxergando uma coisa que talvez não exista. E, em paralelo a isso, o risco de esperar tempo demais para ir atrás. Filhos que estão nesse lugar são muitas vezes mal compreendidos. Eles passam a ser vistos como uma criança difícil, birrenta, mimada, sem limites, preguiçosa, teimosa, desinteressada. Quando, na verdade, ali pode ter só uma habilidade que ainda não amadureceu, que está em construção, ou uma necessidade que ainda não foi compreendida. Ou uma etapa do desenvolvimento pedindo mais apoio. E o que eu quero te dizer com muito carinho e muita sinceridade é: o centro da sua preocupação hoje não precisa ser encontrar ou não um nome para isso, um rótulo, um diagnóstico. O centro da sua preocupação, das suas energias agora, precisa ser identificar o que está difícil para o seu filho. Entender de forma simples de onde vem essa dificuldade. E encontrar formas de apoiar o desenvolvimento dele a partir disso. Porque no fim existem dois caminhos possíveis. Ou você encontra as vivências que ajudam essa habilidade que está difícil a amadurecer,
Ou quando aquela dificuldade continua existindo, apesar das suas tentativas, você encontra estratégias para que o seu filho consiga participar melhor da rotina, aprender melhor, se comunicar melhor, interagir melhor e funcionar melhor, mesmo com essa dificuldade. E eu sei que falando assim, parece simples seguir um desses dois caminhos, mas não é. E eu vou te explicar o porquê isso acontece. Primeiro, porque mães e pais não têm o conhecimento técnico para identificar os sinais na rotina. A gente sente que tem algo, a gente consegue perceber, mas a gente não consegue nomear, a gente não consegue explicar, a gente não consegue, inclusive, dar exemplos claros. E aí você acaba esperando meses para conseguir levar isso em palavras, colocar isso em palavras e ser compreendido. Você marca uma consulta e aí você chega lá no pediatra, no neuropediatra, no terapeuta, e você não consegue se fazer compreendido. Você sabe que tem alguma coisa, mas você não conseguiu organizar aquilo, colocar em palavras que sejam mais fáceis do médico visualizar o quadro todo. E aquela oportunidade de receber uma orientação mais clara para apoiar seu filho acaba passando. E a segunda coisa que torna tudo muito difícil é que a rotina não para pra gente estudar, observar com calma, anotar, comparar contextos, entender o significado por trás da forma de brincar, do jeito específico que seu filho brinca. Ou seja, a rotina não vai parar para você observar todas as peças, identificar e juntar e transformar isso em um mapa que vai guiar o seu caminho. E assim os dias vão passando, a escola vai acontecendo, e a rotina vai acontecendo, e as demandas continuam acontecendo. Quando você percebe, já se passaram meses, às vezes até anos, e você continua no mesmo lugar, com aquela sensação de que você continua vendo algo, mas você não sabe o que fazer com isso. Essa sensação de ver o tempo passando, sem conseguir dar o apoio que o seu filho há tempos precisa, mostra que precisa, vai criando uma angústia enorme dentro de você. E aos poucos você começa a questionar até o seu próprio valor como mãe. É como se você visse o seu filho com uma necessidade muito forte, muito intensa, como, por exemplo, comer, mas você não sabe onde encontrar comida. Você vê o seu filho com fome, mas não consegue alimentar. E isso toca num lugar muito profundo da maternidade, porque uma das coisas que mais dói para uma mãe é ver que o seu filho precisa de ajuda, mas não saber como ajudar, mas não conseguir ajudar. E isso que eu narrei aqui acontece com mais frequência do que a gente imagina, mesmo com acesso a tantas informações como a gente tem hoje, principalmente em famílias com crianças que demonstram os sinais, mas não o tempo todo. Quando a criança está nesse lugar, é aí que os detalhes importam ainda mais, porque não é algo óbvio o suficiente para todo mundo ver, nem evidente o tempo inteiro. E isso acaba confundindo a gente, confunde a família, confunde a escola e muitas vezes confunde até os profissionais. Porque você chega numa consulta e o profissional, numa consulta, numa avaliação, ele vai ver um recorte do seu filho. Ele vê 40 minutos durante uma consulta, durante uma sessão por semana. Ele vê um momento específico, em um ambiente controlado. Mas a criança inteira aparece na vida real. Ela aparece na rotina, ela aparece na escola, ela aparece em casa, ela aparece na festinha, em uma brincadeira livre, em uma proposta dirigida, no banho, na refeição, na hora de sair, na hora de esperar. E quem vê esse todo? Você. E é por isso que eu acredito tanto no papel da mãe nesse processo, na importância da mãe nesse processo. Não para substituir profissionais, não para diagnosticar o seu próprio filho, não para carregar tudo isso sozinha, mas para ser o olhar que consegue visualizar e juntar todas as peças. Porque muitas vezes a criança é como um grande quebra-cabeça, cheio de peças pequenas, espalhadas, que se a gente olhar para uma só, isolada, parece não ter muita importância. Mas quando você começa a observar o todo, quando você começa a conectar tudo, você consegue enxergar uma imagem de quem seu filho realmente é. E ali fica evidente onde ele precisa de apoio. Só que muitas vezes o nosso olhar não capta todos esses sinais. A gente nem sabe da importância de alguns deles na rotina. E aí, quando a gente chega para falar com alguém, para trocar uma opinião com uma outra pessoa, a gente leva só fragmentos disso, 3 ou 4 peças desse quebra-cabeça. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade de se fazer compreendido, da pessoa interpretar o que a gente está querendo dizer. Porque a imagem ainda não está completa. E isso faz o processo de encontrar o apoio que seu filho precisa levar mais tempo. Esse quadro que eu estou descrevendo aqui para vocês, eu vivi na própria pele. Eu sou mãe de trigêmeos, 2 filhos com um desenvolvimento muito próximo do esperado e um filho atípico. Para quem não sabe, o termo atípico é o jeito que a gente se refere a quando uma criança se desenvolve de uma forma diferente da maioria das crianças da mesma faixa etária. Pode ser uma diferença na fala, na comunicação, na coordenação motora, na aprendizagem, nas interações, na forma de processar o mundo.
E no caso de um dos meus filhos, essa diferença no processo de desenvolvimento aconteceu por conta de um diagnóstico de paralisia cerebral. Os meus filhos nasceram prematuros extremos, com 26 semanas, cada um pesando menos de 1 quilo. Foram 3 bebês de uma só vez, uma gestação que começou sem nenhum tratamento, sem nenhuma indução, sem que esse grau de complexidade fosse esperado na nossa maternidade. Durante a gestação, com 18 semanas, eu comecei a sentir contrações de treinamento e o meu colo do útero foi ficando curto. Então eu tive que ser internada. E a expectativa era que eu ficasse internada até o parto. Que nós estávamos planejando que acontecesse com pelo menos umas 32 semanas de gestação. A meta era segurar a gestação o máximo possível, porque cada semana era um grande processo de desenvolvimento para eles dentro da minha barriga. Então, cada semana era muito comemorada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, até que com 26 semanas minha bolsa rompeu de madrugada. E poucas horas depois, meus filhos nasceram em uma cesárea de emergência. E ali começou uma sequência de eventos que mudaram completamente a nossa vida. Foram mais de 3 meses de internação, com muitos sustos, muitas intercorrências e muitas incertezas. E no meio de tudo isso, veio a notícia que mudou o rumo da nossa família. Um dos meus filhos teve uma hemorragia cerebral severa. Quando os médicos nos disseram isso, foi como se eles tivessem tirado o chão debaixo dos nossos pés. E quando a gente descobre que a gente vai ter um filho, no meu caso 3, mesmo sem perceber, a gente cria expectativas. A gente imagina cenas, a gente imagina caminhos, a gente imagina uma vida, você imagina uma forma de maternar. E diante de uma lesão cerebral severa, como a que meu filho tinha sofrido, parecia que tudo aquilo tinha sido colocado dentro de uma caixa trancada. E a gente tinha que esquecer tudo aquilo. Mas junto com a notícia da hemorragia, eles também nos deram uma esperança de resgatar os nossos planos em família. E essa esperança se chamava neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões, de aprender, especialmente quando ele recebe os estímulos certos nos primeiros anos de vida. E aquilo virou o meu combustível. Eu queria entender tudo sobre neuroplasticidade, eu queria aprender tudo, eu queria saber como estimular os meus filhos da melhor forma possível. Quando finalmente nós fomos para casa, depois de mais de 100 dias de internação dos meus filhos no hospital, a gente começou uma rotina intensa de terapias. Então a gente começou com fisioterapia, fono, estimulação visual, terapia ocupacional e outras frentes que foram entrando conforme os meus filhos demonstravam que precisavam dessas terapias específicas. Nós fazíamos tudo que estava ao nosso alcance. E quando eles não estavam na terapia, eu também estava tentando oferecer estímulos na rotina. E para minha surpresa, quando eu comecei esses estímulos por conta própria, eu percebi uma coisa muito óbvia. Não existia uma fórmula mirabolante para estimular crianças. O caminho para estimular passa pelo corpo, pelos sentidos, pelo vínculo, pelo ambiente, pelas interações e tudo por meio do brincar. Porque a criança aprende brincando, ela se comunica brincando, ela organiza experiências brincando, ela explora o mundo brincando, ela revela habilidades brincando. E ela também mostra onde ela ainda precisa de apoio brincando. E foi assim que eu entendi que brincar não era só o passatempo. Brincar era uma linguagem, brincar é uma pista, brincar é o caminho, brincar é ferramenta. E sem perceber, enquanto eu tentava apoiar o desenvolvimento do meu filho com paralisia cerebral, eu estava, na verdade, refinando o meu olhar. Eu estava aprendendo a observar as pequenas coisas. O jeito que uma criança usa o corpo, a importância do jeito que ela explora um objeto, né, o quanto é relevante o jeito que ela reage a um ambiente, a uma experiência, o jeito que ela evita uma atividade, que busca outra, do jeito que ela interage, o jeito que ela se organiza durante uma brincadeira, a forma como ela sustenta uma troca, a forma como ela avança. E esse olhar que nasceu de uma necessidade para um dos meus filhos acabou me preparando para enxergar também os meus outros 2 filhos. À medida que eles foram se desenvolvendo, eles saíram das terapias que faziam por conta da prematuridade extrema, à medida que alguns marcos de desenvolvimento iam chegando. E nós seguimos com a rotina terapêutica somente do meu filho atípico, com paralisia cerebral. Mas o meu olhar já estava treinado para observar o tempo todo. Então eu seguia observando os meus 3 filhos. Eu continuei oferecendo oportunidades de brincar na rotina, eu continuei olhando para o desenvolvimento acontecendo, e no início da fase escolar nós começamos a perceber algumas questões diferentes também nos irmãos. Não eram sinais óbvios,
né? Aos olhos da maioria das pessoas, eles funcionavam super bem, eles faziam amigos, eles brincavam, eles conversavam, eles acompanhavam muitas coisas. Então parecia até que nem tinha, de fato, alguma coisa ali precisando de apoio. Mas eu via que em alguns pontos existiam aspectos mais difíceis para os meus filhos, e que algumas habilidades exigiam deles muito mais esforço, que algumas situações consumiam energia física, emocional e mental demais. Eu via que certas demandas não estavam vindo com a mesma naturalidade. Dessa vez eu não fiquei esperando a dúvida virar certeza absoluta para começar a agir. Eu comecei a juntar as peças, eu comecei a observar cada vez mais a rotina, as brincadeiras, eu conversei com a escola, eu procurei profissionais, eu comparei contextos, eu fui entendendo o que se repetia, o que melhorava, o que piorava aqueles pontos que eu estava observando, o que ajudava, e aos poucos nós fomos encontrando as ferramentas que cada um dos meus filhos precisava. Não porque eu queria colocar um rótulo, achar um diagnóstico para os meus filhos, mas porque eu queria apoiar os meus filhos do jeito que eles precisavam ser apoiados nesse momento. O nosso foco aqui em casa sempre foi entender o que os nossos filhos precisam para se desenvolver melhor, para aprender melhor, para participar melhor, para se comunicar melhor, para funcionar melhor. E eu lembrei exatamente do alívio que eu senti quando eu encontrei profissionais que olharam para mim e me disseram: mãe, você não está exagerando. Você fez muito bem em vir aqui. Vamos procurar esse caminho juntos. Aquilo para mim foi libertador, tirou um peso das minhas costas, me fez crer que eu não estava delirando, exagerando, vendo o que não existia. Porque por muitos meses, tudo que eu queria pensar e perceber era: agora eu sei qual é o próximo passo. Os meus filhos realmente precisam dessa ajuda e agora eu sei qual caminho eles precisam percorrer. Foi nesse momento que ficou muito nítido para mim o quanto esse mapeamento que eu estava fazendo dos meus filhos na rotina foi valioso. Foi esse mapa que eu montei durante a rotina, observando os meus filhos, que me ajudou a ajustar os caminhos, a ajustar a rotina, a ajustar os ambientes, ajustar a forma como conduzir o dia a dia, a conversar melhor com a escola, buscar os profissionais certos para eles, a entender quais terapias faziam sentido nesse momento, a escolher melhor as experiências e a apoiar melhor o desenvolvimento dos meus filhos. Ter esse olhar voltado para os meus filhos e não para como crianças da idade dele deveriam estar se desenvolvendo, foi como se eu tivesse recebido uma bússola, colocou a nossa família na rota certa. Daqui a pouco eu vou te mostrar como essa lógica funciona na prática, para você também fazer isso por aí. E aos poucos, algumas mães começaram a chegar até mim pelo meu Instagram, que inicialmente chegavam por interesse no brincar, a entender melhor os jeitos de brincar, mas que no fundo traziam dores muito parecidas com a que eu já tinha vivido. Elas me diziam: eu sinto que tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sei explicar, eu não sei se eu estou exagerando, eu não sei se eu deveria procurar ajuda, eu não sei se eu estou fazendo o suficiente para os meus filhos, eu não acho que eu sou uma boa mãe, eu não sei como apoiar o meu filho. E eu comecei a perceber ali um padrão de mães que tinham muita intenção, tinham muita informação em apoiar os seus filhos. O que faltava não era nada disso, era ter um critério mais simples e mais claro para observar o próprio filho. O que faltava era conseguir enxergar a relevância das pequenas coisas que já aconteciam na rotina, na forma como a criança brinca, aprende, interage e se desenvolve. Porque quando uma mãe não consegue interpretar o filho com clareza, ela não consegue enxergar a imagem completa, ela não consegue colocar em palavras, e isso torna o processo de encontrar a ferramenta e o caminho que o filho precisa muito mais difícil. E existe uma mudança muito importante quando essa mãe para de buscar respostas genéricas, testar caminhos genéricos e começa a aprender a ler o próprio filho, a usar isso como ponto de partida. Quando o olhar se volta para o filho, o caminho da sua família começa a ficar mais claro, mais óbvio, a fazer sentido. Você para de reagir no escuro, você começa a nomear melhor o que você vê, você começa a chegar com mais clareza para uma conversa com a escola, você começa a explicar melhor para um profissional o que acontece na rotina, você começa a entender melhor quais habilidades já estão maduras no seu filho, quais ainda estão em construção, quais precisam de mais apoio agora, e isso muda tudo. Muda a forma como você organiza a rotina, muda a forma como você escolhe as experiências, a forma como você orienta a escola, às vezes a forma até como você escolhe uma escola, a forma como você prepara a sua casa, como você entra nas brincadeiras, como você conversa com todo mundo que faz parte da sua rede de apoio, o seu pensamento sobre buscar ou não um apoio profissional, e muda principalmente o quanto você volta a confiar em si, na sua forma de maternar.
Porque quando você entende melhor quem é o seu filho, você para de ficar tentando encaixar o seu filho numa régua de desenvolvimento que funciona para a maioria, mas não funciona para ele. Você começa a construir uma maternidade guiada por quem seu filho é. Então a gente chega no ponto principal desse vídeo. O que você precisa fazer para conseguir enxergar com mais clareza quem seu filho é, onde ele está no processo de desenvolvimento e quais habilidades estão pedindo o seu apoio nesse momento. Como começar a apoiar esse processo na vida real, na rotina da sua família. Eu organizei esse caminho em 4 passos. O primeiro passo é conhecer o básico de como o desenvolvimento acontece nos primeiros anos. Você não precisa virar uma especialista, você não precisa dominar termos técnicos, você não precisa estudar como uma terapeuta, você não precisa entender nada muito complexo, você precisa conhecer o básico, porque isso te ajuda a enxergar a lógica por trás do desenvolvimento, a forma como a criança sente, reage, brinca, come, dorme, aprende, se comunica, interage, explora, se organiza, tudo está conectado. E quando você entende essa base, a forma como ela vai acontecendo, inclusive em sequência, você para de olhar para eventos isolados na rotina, você começa a enxergar o processo de desenvolvimento. O segundo passo disso é entender como esse desenvolvimento aparece na rotina. Porque o desenvolvimento não acontece separado da vida real, ele aparece em todos os momentos da rotina, no banho, na alimentação, na hora de sair de casa, no momento de dormir, na escola, nos passeios, nas transições, nas brincadeiras, nas interações com adultos, nas interações com outras crianças, nas experiências simples do dia a dia. E aqui entra uma das lentes mais importantes dessa jornada, o brincar. Porque o brincar é linguagem da infância. É através do brincar que a criança faz tudo. A criança coloca uma lente, e essa lente, que é o brincar, é a lente que ela usa para sentir, para aprender, para experimentar, para organizar o pensamento, para construir repertório, para mostrar o que ela já sabe, para mostrar o que é interessante para ela e ela busca, para mostrar o que ela não gosta e evita, para mostrar o que ainda precisa amadurecer. Para a criança não existe uma divisão clara entre agora eu estou brincando e agora eu estou vivendo. O brincar é uma forma de existir. É quase como se fosse uma filosofia de vida durante a infância. Brinco, logo existo. E é justamente por isso que o brincar vira uma lente tão fiel para os pais observarem o desenvolvimento dos filhos. Porque ele revela de um jeito muito espontâneo, muito claro, muito transparente, muito óbvio o que já está maduro e o que ainda precisa de apoio. E aí aqui a gente entra no terceiro passo, que é depois de entender tudo isso, o terceiro passo é identificar onde o seu filho está dentro do próprio processo de desenvolvimento. E aqui, de novo, o brincar é uma lente muito poderosa, porque as formas de brincar acompanham de forma bastante consistente o amadurecimento como um todo da criança. Não é aleatório, existe uma progressão que vai acontecendo e isso fica muito evidente na brincadeira. Então a criança começa explorando com o corpo e com os sentidos, então ela leva tudo à boca, ela joga, ela bate, aperta, experimenta texturas, sons, movimentos, depois ela começa a usar os objetos de uma forma mais funcional, então o carrinho começa a virar, uma caixa começa a virar um carrinho, a colher vira microfone, o copo vira uma outra coisa, depois vem o simbólico. Todas as brincadeiras acontecem em paralelo a habilidades que vão se construindo atrás. As brincadeiras só vão mudando e ganhando formas mais elaboradas justamente porque, em paralelo, o seu filho está adquirindo habilidades. Essas formas de brincar que aparecem na rotina da criança são reflexo de habilidades que estão sendo adquiridas. Por isso que usar a lente do brincar é tão rico, porque ali você consegue perceber tudo que está acontecendo dentro do processo de desenvolvimento. E aí existe também um paralelo muito grande com essa forma de brincar que reflete habilidades que estão sendo desenvolvidas com a forma como o seu filho interage e se comporta em todos os momentos da rotina. Porque, de novo, para a criança não fica muito claro quando ela começa a brincar e quando ela para de brincar. Para ela simplesmente está passando pela rotina.
Então, quando a gente começa a observar os nossos filhos por meio das lentes do brincar, fica muito fácil entender aonde estão as dificuldades dos nossos filhos. E à medida que os nossos filhos vão crescendo, essas dificuldades que inicialmente apareciam só na forma de brincar começam a refletir em outros momentos, porque está tudo conectado. Então, por exemplo, você começa a ver uma criança que tem uma dificuldade em manter foco lá na escola, talvez era uma criança que tinha dificuldade em fazer brincadeiras sentadas numa mesa, com começo, meio e fim, de forma organizada. E os sinais estavam ali quando ela era menor, mas eles não foram percebidos, ou talvez eles não estavam tão evidentes, ou talvez faltou realmente esse olhar para conseguir perceber que isso já estava ali presente em um dado momento e que em um certo estágio do processo de desenvolvimento, essa criança deveria ter uma capacidade de manter uma atenção ali, né, permanente numa brincadeira. Então, existe essa conexão em tudo, e por isso é muito interessante que os pais consigam entender essa conexão entre o jeito de brincar, o processo de desenvolvimento e tudo que acontece na rotina, para conseguir começar a enxergar os sinais nos seus filhos. Porque muitas questões começam a aparecer com mais força na fase escolar, mas nem sempre elas começaram ali. Na verdade, elas nunca começam ali. Às vezes elas já estavam sendo construídas antes, né? Na forma como a criança se organizava, na linguagem, na autonomia, na capacidade de planejamento, na flexibilidade ou, na verdade, na rigidez, na forma de brincar. As bases que sustentam os aprendizados mais complexos estão acontecendo ali nos primeiros anos. Então, quando você começa a olhar para o hoje, mas também conecta com o que veio antes, você começa a montar um quebra-cabeça muito mais completo do seu filho, né? Isso muda completamente a forma como você entende o que está acontecendo com o seu filho. E principalmente, como você escolhe apoiar a rotina dele a partir de quem ele é agora. E aí vem o quarto passo, que é entrar em um ciclo de observação, ajuste e novos aprendizados. E aqui você começa a desenhar rotas em cima desse mapeamento que você fez do seu filho. Começando pela rotina e pelo entorno. E aqui entram dois pontos fundamentais do processo de desenvolvimento infantil de toda a criança: o adulto e o ambiente. O adulto, porque a forma como você conduz as experiências importa muito. O adulto é muito importante, a forma como você fala, o tempo que você espera, a forma como você entra ou não em uma brincadeira, a forma como você ajuda a organizar uma situação, a forma como você apresenta uma nova experiência, a forma como você respeita o tempo do seu filho, a forma como você oferece apoio sem fazer de fato pelo seu filho. Tudo isso influencia no processo de desenvolvimento. Não é sobre você querer controlar o seu filho, é sobre você oferecer direção, mas o mínimo necessário de direção, e entender como seu filho responde a isso. E já o ambiente é aquilo que, na verdade, a gente acha que é só um cenário, mas é o que ajuda ou que atrapalha o seu filho. Um ambiente com tudo disponível, com pouca clareza, dificulta o processo de organização interna. Um ambiente mais preparado, com menos excessos, com mais oportunidades claras, favorece a autonomia, favorece a exploração e favorece a qualidade do brincar. Então, nessa quarta etapa, é a etapa na qual você começa a ajustar a sua forma de conduzir, você também começa a ajustar o ambiente. E aqui é literal mesmo, preparar espaços, organizar os brinquedos, criar oportunidades de brincar, reduzir excessos, oferecer experiências que façam sentido para o momento do seu filho. E aí, a partir disso, você começa a entrar num ciclo contínuo, porque você faz esses pontos e você observa. E aí você identifica como seu filho reage, porque vão ter sinais que vão permanecer mesmo com você, fazendo a intervenção do jeito certo e preparando os ambientes. E aí, aos poucos, esse ciclo vai afinando o seu caminho, vai dando mais precisão na rota que você precisa seguir. Sem perceber, você começa a construir um mapa vivo do seu filho. Um mapa que mostra onde ele está agora, quais habilidades já estão maduras, quais estão em construção, quais experiências podem ajudar, quais são as que atrapalham e quais são os apoios que você precisa dar para o seu filho que vão além só da sua forma de se posicionar e da forma de organizar o ambiente e a rotina. E isso você pode, obviamente, tentar fazer sozinho. Você pode pesquisar e ler e assistir vídeos e anotar e testar e errar e recomeçar. Você consegue, eu consegui fazer isso. Se você seguir essa lógica do que eu te passei aqui, com tempo e consistência, você começa a encontrar um caminho. E você começa a perceber os sinais cada vez mais claros. Mas eu preciso ser muito sincera com você, esse caminho leva tempo, ele leva energia, ele leva tentativa e erro. E quando uma mãe já está cansada, culpada, confusa e com medo de estar deixando alguma coisa passar, com medo de ter perdido já tempo demais,
Tentar organizar tudo isso sozinha pode deixar o processo ainda mais pesado. E foi justamente por isso que eu criei o método Mapeando Seu Filho. Não como mais uma fonte de informações para te sobrecarregar, não como uma formação técnica, não é nada disso, mas como uma jornada guiada para mães. Um processo para te dar a mão e caminhar com você, para te ajudar a organizar o seu olhar, a enxergar melhor os sinais que já aparecem na rotina, entender melhor o processo de desenvolvimento do seu próprio filho e começar a apoiar esse processo com mais clareza e mais intenção. Porque vai por mim, a parte mais difícil nem sempre é apoiar. Muitas vezes a parte mais difícil é descobrir o que está precisando de apoio. Mas quando você enxerga isso, o resto começa a ficar mais claro. Parece que a montanha diminui de tamanho. E a ideia de chegar até o topo já não parece mais tão distante, tão impossível. Dentro dessa jornada, eu vou te conduzir de um jeito muito simples, muito claro. É realmente uma jornada feita para mães. Você vai entender como o desenvolvimento do seu filho acontece dentro de uma grande sequência. E como você pode usar a rotina, o brincar e as interações como lentes para enxergar melhor esse processo acontecendo no dia a dia. Quando você começa a entender o jeito que o seu filho brinca, por que ele brinca dessa forma, o que esse jeito de brincar já mostra que ele sabe fazer, o que está avançando, o que está mais desafiador, tudo começa a ficar mais óbvio, mais evidente. Você para de olhar para o seu filho como um conjunto de peças soltas, e você começa a enxergar o contexto, o caminho fica claro. Você começa a entender por que algumas situações parecem tão difíceis para ele, porque algumas experiências não engajam, porque alguns ambientes exigem demais, porque certas mudanças pesam tanto, porque algumas habilidades ainda não estão aparecendo com a naturalidade que você esperava. E porque às vezes aquilo que parece uma recusa pode ser, na verdade, uma forma de dizer: eu não dou conta disso, mãe. E isso muda completamente a sua condução. Porque uma coisa é tentar resolver tudo no escuro, de forma genérica, com o que serve para todo mundo, com a forma como a maioria das crianças se desenvolve. Outra coisa é entender o que está por trás e ajustar a rota com mais clareza e precisão. Esse é o ponto central do método Mapeando Seu Filho. Não é sobre transformar uma mãe em terapeuta, não é sobre diagnosticar o seu filho, não é isso que nós vamos fazer. Não é sobre olhar para a criança procurando alguma questão específica. É exatamente o contrário. É sobre aprender a enxergar melhor, para apoiar melhor. É sobre organizar o que você já percebe na rotina, mas ainda não consegue colocar em palavras. É sobre usar o brincar, a rotina e as interações como pistas para entender melhor aonde o seu filho está e qual é o próximo passo que vocês, como família, precisam dar. E por isso eu organizei essa jornada em 21 passos. São 20 conteúdos gravados, pensados para serem vividos um dia de cada vez. Porque eu não quero que você entre, assista tudo correndo, acumule mais informação e continue sem conseguir aplicar na rotina. A ideia não é consumir conteúdo, a ideia é construir clareza. E por isso cada passo é liberado 24 horas depois do anterior. Então você assiste um passo, reflete, observa o seu filho, começa a olhar para a rotina com aquela nova lente e no dia seguinte recebe o próximo passo. É uma jornada progressiva, feita para respeitar o tempo de elaboração de uma mãe. E também o tempo de observação da criança, porque mapear o seu filho não acontece em um único conteúdo. É um processo. Você vai aprendendo uma lente nova a cada dia que passa, olhando para a rotina, percebendo os pequenos detalhes, conectando as peças e aos poucos construindo um mapa mais claro de quem o seu filho é, de onde ele está e do que ele precisa fazer dali para frente. Dentro desses 21 passos, você vai passar por uma sequência. Primeiro você vai entender o básico do desenvolvimento infantil. Depois você vai aprender a observar como isso aparece e reflete na rotina. Em seguida, você vai começar a usar o brincar como a sua lente principal para enxergar o seu filho. E aí você vai começar a localizar o seu filho dentro desse processo de desenvolvimento. E aí você vai entender como ajustar o entorno, a sua condução, as experiências, os ambientes e as oportunidades que podem apoiar melhor o desenvolvimento do seu filho. Além dos 21 passos gravados, você também vai ter um ponto de encontro online comigo toda semana. Ou seja, toda semana você tem um espaço para vir encontrar comigo online por 1 hora, para tirar dúvidas, trocar experiências, compartilhar o que está observando na rotina, receber dicas de direção para continuar montando o mapa do seu filho com mais clareza. Porque muitas vezes, quando você começa a observar melhor,
novas dúvidas vão aparecendo. Você percebe uma coisa na brincadeira que você não tinha percebido antes, outra na escola, outra na rotina, outra em uma interação, ou em uma habilidade que você ainda não tinha observado daquele jeito. E ter um encontro semanal ajuda justamente nisso, a não deixar essas peças soltas e esquecidas. A gente olha para o que apareceu, organiza junto e pensa qual pode ser o próximo passo. E o mais importante, esses encontros semanais não são só durante os 21 dias da jornada. Depois da compra, você vai ter 1 ano de acesso a todos os conteúdos e também aos encontros semanais online ao vivo. Então, mesmo depois de concluir todos os 21 passos, você pode continuar participando toda semana, trazendo dúvidas, ouvindo outras mães, trocando experiências, refinando o olhar e recalculando a rota conforme o seu filho cresce, muda de fase e novas demandas vão aparecendo. Porque o mapa do seu filho é vivo, ele não fica pronto para sempre e congela. Ele está sempre recalculando rota conforme o seu filho se desenvolve. A criança cresce, a rotina muda, a escola muda, as habilidades amadurecem, novas necessidades aparecem. Você não precisa atravessar por todo esse processo sozinha. Além dos encontros semanais, você também vai receber materiais de apoio para acompanhar a construção do seu mapa. Esses materiais foram pensados para te ajudar realmente a organizar o seu olhar. Para você não só assistir os conteúdos, mas conseguir aplicar na sua casa, na sua rotina, na sua maternidade, com o seu filho. Porque o objetivo aqui não é você terminar a jornada sabendo mais termos técnicos ou informações genéricas. O objetivo é você terminar a jornada enxergando melhor o seu filho, explicando melhor quem o seu filho é, sabendo conversar melhor com a escola durante as consultas, sabendo fazer as perguntas que precisam ser feitas para quem faz parte da sua rede de apoio, sabendo ajustar as pequenas coisas na rotina, sabendo reconhecer quando algo precisa de mais atenção. Agora, antes de eu te falar o valor, eu quero que você pense em uma coisa. Quanto vale para você conseguir olhar para o seu filho com mais clareza, com mais segurança na sua forma de maternar? Quanto vale sair dessa sensação de que você está sempre tentando adivinhar e começar a entender de fato melhor o que está acontecendo? Quanto vale chegar em uma conversa com a escola sem depender só da angústia, mas com exemplos reais, com padrões, com observações mais organizadas? Quanto vale para você chegar em um profissional e conseguir explicar melhor o que você está vendo na rotina? Quanto vale para você parar de se sentir paralisada entre o medo e a sensação de que você está exagerando? Entre o medo de sentir que está esperando tempo demais, perdendo tempo, e principalmente quanto vale voltar a sentir que você está ocupando o seu lugar de mãe, não no controle de tudo, mas na segurança de que você está apoiando o próximo passo do seu filho. Porque quando você não tem clareza, você paga com tempo, com energia, com culpa, com comparação, com meses esperando que uma resposta apareça sozinha. Você paga com aquela sensação de estar sempre atrasado em relação ao que o seu filho precisa. E às vezes você paga também com oportunidades de apoio que poderiam ter sido iniciadas antes. O método Mapeando Seu Filho foi criado para te ajudar a sair desse lugar. Hoje, o investimento para entrar na jornada é de R$ 447. Você também pode parcelar em 12 vezes esse valor e pagar uma parcela mensal de R$ 37,25. Ao entrar, você recebe o acesso à área do método e aos 21 passos gravados que vão ser liberados de forma progressiva, cada um depois do outro, e aos materiais de apoio e às atividades práticas para construir o mapa do seu filho. E também aos encontros semanais durante todo o ano. Além da jornada principal, você também recebe o bônus, o Guia A Casa que Brinca. Esse guia vai te ajudar a preparar melhor os ambientes da sua casa, para que o brincar aconteça com mais qualidade na rotina, sem você precisar ficar comprando brinquedos novos, sem transformar a sua casa em uma brinquedoteca e sem complicar o que precisa ser simples. Você vai entender como organizar melhor os brinquedos, como fazer rotação de brinquedos, como reduzir o excesso, como criar convites de brincar que façam sentido para o momento do seu filho. O segundo bônus é o acesso à comunidade de mães, um espaço para trocar experiências, compartilhar percepções e caminhar junto com outras mães que também estão tentando enxergar os seus filhos com mais clareza. Porque uma das partes mais difíceis desse processo é sentir que você está sozinha. Você não precisa construir esse mapa sozinha. E se você ainda estiver se sentindo insegura sobre entrar ou não no método Mapeando Seu Filho, eu vou te dar uma garantia. Por lei, tudo que você compra, você tem 7 dias para se arrepender e pedir o cancelamento e a devolução do seu dinheiro sem burocracia.
Então aí você já pode entrar na jornada, ter acesso aos primeiros 7 dias e aí avaliar se aquilo é para você. Mas para te dar uma segurança a mais, eu vou estender essa garantia para 14 dias. Então você vai ter direito a acessar os primeiros 14 passos desse método e a avaliar se ele é para você. Caso você chegue no 14º passo, que eu duvido que aconteça, e perceba que essa jornada não é para você, você pode me mandar um e-mail e eu te devolvo 100% do dinheiro que você pagou. Sem burocracia, sem letra miúda, sem nenhuma condição. É simples assim. Você acessa até o 14º passo e decide se é para você. Decide se você quer continuar nesse método. Se você não quiser, me pede o cancelamento e eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Porque eu não quero que você entre por pressão, eu quero que você entre com segurança, eu quero que você tenha tempo suficiente para perceber se essa jornada é realmente a jornada que vai te ajudar a enxergar melhor o seu filho com mais clareza. Talvez você esteja vendo sinais no seu filho há meses, talvez você já tenha tentado esperar para ver se é só uma fase, talvez você já tenha tentado seguir conselhos que são genéricos, métodos que são genéricos. Talvez você já tenha tentado ignorar a sua intuição e falar, ah, não, eu estou exagerando. Talvez você já tenha ouvido que vai passar realmente daqui a alguns meses, que é coisa da sua cabeça, que cada criança tem o seu tempo, e sim, cada criança tem o seu tempo. Mas isso não significa que toda dificuldade precisa ser ignorada. Às vezes, respeitar o tempo da criança também significa enxergar onde ela precisa de mais apoio. E se você chegou até aqui, talvez alguma parte sua saiba que existe algo pedindo mais atenção. O caminho não precisa ser o desespero, também não precisa ser uma espera passiva. O caminho pode ser clareza, pode ser observação, organização, aprender a ler melhor o filho que está na sua frente. Porque o seu filho não precisa ser comparado com uma régua que serve só para a maioria. Ele precisa ser compreendido a partir de quem ele é. E quando você começa a enxergar isso, muita coisa muda. Muda a forma como você interpreta o processo de desenvolvimento do seu filho. Muda a forma como você conduz a rotina da sua família. Muda a forma como você conversa com a escola, muda a forma como você busca apoio, muda a forma como você prepara os ambientes para o seu filho, muda a forma como você entra, participa das brincadeiras junto com ele e, principalmente, muda a forma como você se sente no seu papel de mãe. Então, se você quer sair da neblina e começar a enxergar o seu filho com mais clareza, com mais segurança, clica no botão abaixo e entre no método Mapeando Seu Filho. Eu vou caminhar com você nessa jornada, para que você consiga organizar o seu olhar, apoiar o desenvolvimento do seu filho com mais intenção e transformar aquilo que hoje parece confuso em um caminho possível.